Isso. Aí hoje a gente vai assistir a sugestão do meu pai, O Vento Será Sua Herança, né? Que é um filme da década de 60, 5 anos depois do Macartismo, mas ele é a adaptação de uma peça de 55 que na época era assim para bater no macartismo, que por sua vez foi a adaptação de um livro, de um romance, né? Então, o filme teve várias regravações depois dessa, mas essa é a maravilhosa, né? Pai, quer comentar um pouquinho? Sim, boa noite a todos. Boa Obrigado noite. pelos aplausos, pelo retorno. Graças ao esforço das minhas filhas, meus filhos, minha esposa, estou inteiro. E tentando, então, reproduzir um mundo profissional que eu vivia, onde eu não ficava sem filmes dando aulas. Esse filme eu passei várias vezes, porque ele era extremamente estimulante, belicoso, né, dentro da disciplina de Direito Constitucional. Os atores são extraordinários. Tem hora que parece que o Gianni Kelly, que está no filme, você acha que ele vai sair dançando na chuva ali, né? Você tem o Dick York, que fez parceria com A Feiticeira, um seriado famoso na década de 60, 70. Vocês não tinham nascido ainda, né? E o famoso Spencer Tracy, que fez 40, 50 chanchadas. Mas 3 filmes eu destaco que salvou a carreira dele exatamente com Stanley Kramer, o diretor. Um, a Lília já passou para nós, que é Adivinha Quem Vem para Jantar, com o Sidney Poitier, né? O outro foi o Julgamento no Nuremberg, a primeira versão, com aquela atriz famosa alemã. E o terceiro é esse, né? O Vento Marlene Será Tua... Dietrich. Hã? Marlene Dietrich, isso. Então, vale a pena assistir. E, ao mesmo tempo, se vocês se lembrarem da tecnologia, da musicalidade, da capacidade profissional daquelas pessoas que trabalharam no show da Madonna, vocês não vão entender como que há 100 anos atrás, em 1925, ocorreu essa estupidez que vai se passar no filme. Esse povo atrapalhado, estúpido e ignorante do Tennessee, né, e outras partes dos Estados Unidos também, né, como que ele conseguiu evoluir para chegar na magnitude do show de Madonna. Realmente houve uma evolução, graças a Deus, muitas pessoas se salvaram, né? E esses artistas da Madonna se salvaram junto com ela, que realmente é o máximo que você possa imaginar e assistir em termos de apresentação musical no planeta Terra. Madonna não é a minha preferida, é a capacidade de trabalho dela e disposição, expor-se, né? Colocar-se e disposição de vontade. Isso ela tem de sobra. E o filme mostra também, então, quer dizer, exatamente o contrário, né? A estupidez humana, a ignorância, né? Diante de fatos relevantes, conflitantes em termos políticos. Obrigado. Pô, obrigada a você, paizão. Obrigada pelo link aí também. Que legal. Então, vou pausar a nossa gravação. Pronto. Ok. Pai, o Gene Kelly, maravilhoso. Cínico. Depois eu vou pedir. Ah, a Facó não tá mais aí, mas então eu vou pedir para a Beth para falar da diferença do cínico em português e inglês. Mas Gene Kelly estava certo? O Darwin estava errado? Nós ainda somos macacos? Ah, tá. Pode falar. Não está conseguindo? Pai, você está no mudo. Pode abrir seu som. É. Isso. Você perguntou para mim? Para você falar agora. Ah, é? Nossa. É, puxa vida. O filme é complicado. Você pensa que está falando de 100 anos atrás,
o evento ocorreu em 1925, na verdade, ele ocorre até hoje, coisa semelhante. O prefeito de Sorocaba está entrando no Supremo Tribunal Federal, que dê autorização ao município de colocar nas prateleiras da biblioteca municipal a Bíblia. Alguns acham isso uma questão de vida ou morte, outros acham que isso não vale nada. Entende isso? Né? A questão é muito complicada. Ela tem muito a ver com o nível cultural e político do povo, que não é lá grande coisa. O Estado, a República, ela é laica, não pode misturar, apoiar, fortalecer, favorecer nenhuma religião. É opção individual, né? E o Estado não vai permitir, ou não deveria, né? Quando realmente ele se afirma, né? E ele é inteiramente laico. Então, essa é uma questão muito séria. Tá? Nós convivemos num país cristão, né? É diferente de um país judeu ou muçulmano, ou lá da Índia, ou lá do Oriente, que tem um caminhão de estados teocráticos, ou seja, é a religião que domina, é a religião que determina. A lei é a religião. Vocês entenderam isso? A grande diferença, né? Mas o mundo de hoje está ficando cada vez mais religioso e se intrometendo em questões políticas, sociológicas, culturais e científicas. Essa é a grande dificuldade que nós vamos enfrentar daqui para frente. Tá? Assim eu vejo. Cada vez mais, né, nós vamos encontrar. Ok? Eu espero nunca ter que me posicionar de uma forma mais incisiva sobre isso, né? Eu acho que religião é uma questão pessoal, escolha pessoal. Tá? Você tem ou não tem? Se você não tem, eu te respeito. Se você tem, eu te respeito. Agora, se eu não tenho, eu quero ser respeitado por não ter. Esse é um direito meu. Ninguém tem nada com isso. E vá para o diabo que eu carregue quem tem a ver com isso. Obrigado pelas palavras e pela paciência de vocês. O filme é filmaço. E me desculpe, o filme é foda. Esse filme é foda. Valeu. Valeu, paizão. É mesmo. É muito rápido, inteligente, é muito. E tem um final triste, né? Porque a gente tem. Vai recorrer, né? Mas, tipo, ele quase deixa a gente sem esperança, né? A esperança enfim, vai recorrer para o tribunal, mas tá ali o cara que morreu pela ideia, já estava desacreditado, mas conseguiu o que ele queria, que era o veredito de culpado, né? Então, tipo, ele deu a vida por uma palhaçada, e mesmo assim as pessoas tiraram crédito dele, mas foram convencidas pelo que ele falou. É uma coisa muito louca isso, assim, tipo, aquela coisa de que não adianta nenhuma evidência para um monte de idiota, né? Mas as pessoas não são idiotas, as pessoas são racionais, né? As pessoas têm, a gente tem que acreditar que as pessoas são capazes de raciocinar, né? Mas é muito desolador. Agora, o Gene Kelly como cínico é maravilhoso. Ele vai para a história da literatura o tempo inteiro ele faz piadinhas incríveis, assim, né? E como você disse, toda hora parece que ele vai sair para dançar, né? Mas brigadão, pai, brigadão mesmo pelo filmaço. O primeiro a se inscrever foi o Dr. Luiz, depois a Silvia, depois o Zé. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mão.
Pode falar, doutor Luiz. Posso ir? Pode ir. Há vários comentários aí que eu gostaria de fazer. Naturalmente, seu pai acabou de dizer que cada um deve ter a sua própria opinião sobre religião ou sobre qualquer assunto. Eu acho que é verdade de opinião e, o que é mais importante, também de mudar de opinião é fundamental. Ah, estão falando em censurar redes sociais. E eu já tenho dito aqui para outras pessoas que é uma idiotice. Uma faca pode servir para você preparar um alimento e saciar a fome, ou pode servir para matar alguém. Depende de quem está segurando o cabo e como está segurando o cabo da faca. E isso é válido também para qualquer imprensa, para qualquer televisão ou para qualquer meio de comunicação. Você não pode botar no meio de comunicação a culpa de alguém que está dizendo alguma bobagem ou que está censurando ou fazer o quê? Não, não pode. E não adianta querer fazer censura de hipótese alguma ou de nada. De vez em quando, o governo vem com alguma coisa desse tipo. Não pode ensinar isso na escola. Ou a escola tem que seguir tal e tal currículo. As escolas são feitas para abrir a mente das pessoas e não para fechar a mente das pessoas e torná-las simplesmente com um raciocínio bitolado. E exatamente o que essa lei estava fazendo. O segundo comentário é aquilo que não foi muito bem apresentado no filme, mas que eu acredito. A Bíblia é em linguagem, não é para ser tomada ao pé da letra, é em linguagem simbólica. Quando diz que o mundo foi feito em 7 dias, não quer dizer que foram 7 dias exatos. Se nem havia luz quando começou tudo, e o dia é marcado pela luz e pela ausência de luz. Então, o mundo foi feito em 7 épocas. Não, é inútil querer levar a Bíblia ao pé da letra em todo o seu texto e o seu contexto. Bom, essa é outra coisa. Hoje nós sabemos que a evolução realmente se fez a partir de seres muito primitivos que foram, aos poucos, ao longo de muitos milhões de anos, foram se aperfeiçoando. E eu lembro aqui que o termo mutação não existia quando Darwin escreveu o seu livro, mas foi criado depois e entendido por todos aqueles que estudam biologia que os seres vivos mudam. Inútil querer entrar aqui em detalhes
sobre os cromossomos e como isso altera o ser vivo. Mas é fato que isso muda. E, ao mesmo tempo, pode não mudar. Há insetos que estão há muitos milhões de anos aqui no mundo e não mudaram, mas podem mudar a qualquer momento. E se outros seres também que podem mudar. Lembro aqui o Odisseia no Espaço, quando eles mostram um macaco descobrindo uma ferramenta e jogando para o ar. Aquilo é a mudança, a mutação que pode ter ocorrido para criar o ser humano. Quer dizer, o macaco existia, o macaco mudou e o ser humano apareceu. Alguém que quiser contestar, eu gostaria. Muito obrigado. Falou. Obrigada, doutor Luiz. Isso mesmo. Que legal o senhor falar. Tem alguns que não vão mudar e outros que podem mudar. Isso Falou, mesmo. legal. Ah, então, Silvia, depois Eliane, depois Vera, depois eu vou colocar meu pai de novo. Uhum. Uhum. Eu concordo totalmente com seu pai, o Nelson, que é um filme absolutamente fantástico. E concordo que ele é muito atual, né? Essa síndrome que ele mostra é uma, é uma coisa que está muito presente aí, né? A capacidade das pessoas entrarem, né, numa vibe, né, numa viagem por causa de algo que elas acreditam ou querem acreditar ou que as envolve e coisa e tal. Então, e esse é uma grande capacidade e um risco da humanidade, né? Então, o que me deu vontade de falar foi principalmente isso, mas pela fala agora aí, eu também fiquei pensando nisso que eu atuo muito, que é o que deve ser ensinado nas escolas, né? Então, se no Brasil nós temos uma Constituição bem bacana, que mostra que tem total liberdade de religião e deve ter total liberdade de opinião, né? Não quer dizer que não tenha uma regulação nos meios de comunicação. Eles não podem atacar ou falar coisas erradas sem comprovar. Então, isso não pode. Então, se saiu com o cineclube, o que ela faz é dança árabe, então ela tem todo o direito de protestar e o jornal não pode, depois tem que chegar e pedir desculpa. Inclusive, atualmente, do tamanho que ele deu a notícia, tem que ser o tamanho da desculpa. Porque antigamente a notícia era grande, a desculpa pequenininha, e saía até uma lei que tem que ser no mesmo tamanho. Bom, então isso que vale para os jornais, vale para qualquer mídia, vale também para as redes sociais, né? Então, é importante. Agora, é claro que rede social precisa ter alguma forma, talvez diferente daquilo que serve para a TV, para o rádio, para o jornal. Não, né? Pode ser que tenha alguma delicadeza, mas que tem que ser regulado, tem que ser, como tudo na vida, né? É proibido matar, é proibido sair por aí, chegar, sei lá, jogando sabão na calçada para as pessoas escorregarem. É proibido, não pode. É uma coisa que prejudica. Então, tem que ter uma regulação. Agora, ao mesmo tempo, nas escolas, qual é o papel da escola? O que ela tem que ensinar? Será que o governo tem que definir aquilo que precisa ser ensinado nas escolas, entendeu? Então, me vem a ideia justamente por causa da evolução, né? A grande evolução no ser humano vem com, né,
tamanha conformação e tudo que nós temos no nosso cérebro que permite a consciência. Permite a consciência e permite uma coisa fantástica, que é o conhecimento, e é o conhecimento que se acresce, né? Todos os mamíferos, assim, mais espertinhos, os cachorros, os cavalos, coisa e tal, eles nascem e todo o conhecimento que eles têm é o que eles aprendem durante a vida. Claro que a mãe, né, o pai, seja que bicho for, vai ensinando, né, como é que faz, como é que come, como é que isso, como é que aquilo, mas toda a experiência de vida é aquilo que aquele animal leva. Nos seres humanos, não. Nós levamos o aprendizado acumulado das gerações anteriores. E é isso que cria a cultura, é isso que faz a grande diferença. É isso que permite, nesse momento, a gente estar conversando. Eu estou aqui em São Paulo, vocês estão aí em Petrópolis, a outra lá na Bahia, ou em São Paulo também, estamos conversando por causa da tecnologia. E isso se faz pelo acúmulo, né? Então, antigamente, quando não tinha escrita ou não tinha nenhuma tecnologia para você gravar. Então, como é que era? As pessoas aprendiam com os mais velhos. Tinha os momentos, né? Você aprendia com seu pai, com a sua mãe, aprendia o que eles sabiam fazer, vai passando a tecnologia, como é que faz o arco, como é que faz a flecha, para pegar os mais antigos aí, como é que faz o pote de cerâmica, como é que faz tudo, se aprende rapidamente e vai evoluindo mais e aprendendo mais. Então, e também tem aqueles momentos que tinha sempre, muito famosos, em quase todas as civilizações, em volta da fogueira, o momento em que os mais velhos contam, falam, e contam as histórias, e através de metáforas ou através de coisas assim, né? Então, bom, quando começa a escrita, já, de repente, tem uma outra forma de montar, de gravar, de guardar aquilo que é importante, de criar cultura. E assim vai indo, né? Até os dias de hoje. Porém, atualmente não tem mais isso que o pai e a mãe ensinam tudo para a criança e depois senta em volta do fogo e os mais velhos explicam. Não dá mais. Então, o que que as famílias fazem? Elas esperam que a escola ensine. Então, é função dos professores ensinar todo esse passado, ensinar toda essa né, cultura acumulada. Só que hoje em dia não dá mais. Eu me lembro há uns 15, 20 anos atrás, quando eu estava fazendo doutorado em educação, que a cada ano se computava que a humanidade produzia por ano uma quantidade de informações equivalente a toda a acúmulo de informação até aquele ano. Então, tudo que se tinha acumulado de informação, toda a quantidade de informações que tinha desde o início da humanidade, que nem sabe muito bem, uns 200 mil anos atrás, até 1990, em 1991 já tinha o dobro. Então, atualmente diz que não é assim, atualmente é em 40 minutos. A cada 40 minutos na humanidade. Hoje em dia, se cria tanta informação quanto todas as, em quantidade, quanto todas as informações. Ou seja, está uma loucura, né? Então, o que que a escola tem que ensinar? Ela não vai poder ensinar tudo, entendeu? Então, é preciso ensinar o básico e coisa e tal. E se você diz que cada pessoa tem o direito de seguir a religião que quiser, a orientação política ou coisa e tal, as opiniões que quiser, então, geralmente, isso é preservado, que as crianças possam ter, os pais, as famílias querem que tenha aquilo que é dos pais da família. Depois que ele fica jovem, se quiser mudar, ele muda, né? Ela muda, vai para uma... Mas a escola tem que respeitar isso. Então, a Bíblia é por exemplo, interessante. Ixi, não deu para ouvir. A Bíblia é o A quê? Bíblia é algum dos livros mais antigos, é um dos livros, talvez o livro mais antigo conhecido na humanidade. Tá certo? Então, é um dos mais antigos. Então, tudo bem, e é interessante, acho importante, inclusive, nas bibliotecas, não Poxa, tá tem travando problema nenhum. muito.
Agora não é o que tem que Ah, se... Está cortando muito? Eu vou parar aqui, acho que eu já disse o essencial. Ai, que Meu pena! sinal está fraco. Poxa, que pena, porque depois, se a gente puder retomar isso, é muito importante. Você começou a falar da diferença de liberdade de expressão e do que é o currículo da escola, que também é uma coisa para a gente pensar. O Estado tem que pensar nisso, tem que decidir o que se ensina na escola. Isso é muito importante, né? Ele, pela nossa Constituição, ele define o mínimo e dá liberdade a cada escola, cada professor, cada município, cada estado, de acrescentar algumas coisas, em especial aquilo que é local, tá certo? Então, tem essa liberdade, mas existe uma... A escola existe, e não é só a pública, é a privada, escola também, escola privada, escola particular também. Existe um mínimo obrigatório, tá certo? Então, e que se acrescente aí, conforme o estado, conforme o município, conforme a escola, e até eu diria conforme o professor e a comunidade onde ele está. Isso é que é o correto, tá certo? É o que está na lei, o que está previsto. Que pode-se, que os professores falam, mas eu posso ensinar, eu vivo aqui no Vale do Ribeira, eu posso ensinar a cultura aqui dos quilombolas, que é tão rica? Pode. Não pode deixar de ensinar o básico, mas o acréscimo pode e deve. É o que está dito. É, pode e deve. Então, é só isso que eu queria dizer. Tá bom, obrigada, obrigada, Silvia. É, existem os parâmetros curriculares nacionais, né? Que esses parâmetros, eles são parâmetros, eles não são nem lei, né? São parâmetros. E É, pensando que agora tem, mas agora não é mais os parâmetros que estão por cima, é a BNCC, famosa Base Nacional Comum Curricular, que está muito questionada, ainda está sendo, enfim, principalmente do ensino médio, ainda está sendo revisto, tem mil problemas, mas antes era dos... beleza. Agora Ai, tem... que pena, tá cortando. Mas obrigada, Silvia, Vou brigadão. escrever. Que pena, cortou tudo. Mas vou passar então para o Zé, para Eliane e depois a Vera, e depois a Marta. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mão. A Silvia travou para mim, não sei se travou para vocês também. É, né? Travou, sim. Pena. Então, Travou, Zé, infelizmente travou, a gente perdeu, mas o contexto geral que ela deu foi muito interessante e combinado com o que os anteriores que falavam, eu acho que, para mim, está bem completa a análise do conteúdo, a análise da moral da história do filme, né? Mas eu estava querendo voltar a aspectos de cinema, né? Se eu não me engano, ele me confirma, o filme é dos anos 60, não é isso? Pois é. Então, nos anos 60, o diretor conta uma história de um episódio passado nos anos 20, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, a situação que deram lá, 25. Aham. né? Porque ele falou que o tal do Brad teria sido conselheiro do presidente Wilson, né? Que então do tempo da Primeira Guerra Mundial, né? E o recurso de cinema que esse diretor usou foi espetacular. Ele usou uma fotografia e uma caracterização, maquiagem dos atores, etc., como se fosse um filme feito nos anos 20, né? Ou até antes.
as máscaras, não é só a expressão dos atores que é de teatro, é até a maquiagem, né? Aquele advogado de acusação, a figura dele parecia saído de um filme lá de trás, lá do realismo alemão, ou sei lá o quê, pô, né? E eu acho que esse foi o truque de dar credibilidade a uma coisa que era teatralizada, né? Porque todo o conteúdo crítico que o filme traz para a gente, né? Ele foi acentuado por essa técnica, por esse recurso teatral, né? Mas o mais engraçado é que ele usou, não sei se eu chamaria isso de estereótipos ou sei lá o quê, porque são expressões e caras e bocas e maneiras de falar que as pessoas usam sempre, né? Em épocas distintas. O filme é atualíssimo. Parece que nós estamos assistindo o Jornal Nacional ali, aquelas figuras fazendo manifestações de porta de quartel, né? Então, parece que copiaram esse filme, eles viram esse filme para fazer o que fizeram, né? Quando o advogado tenta fugir de um aperto, quando ele está sentado ali como testemunha, e ele faz umas piadinhas e tenta atrair o público para a piadinha dele com um tipo de gargalhada, caramba! Nos últimos 4 anos, a gente viu um idiota que só fazia isso. Ele fazia umas gargalhadas igualzinho a desse personagem. Parece que ele foi treinado assistindo esse filme, né? O Bolsonaro, né? Então, são estereótipos que continuam valendo sempre, né? E então o feito desse filme eu vejo por aí, quer dizer, ele conseguiu transmitir essa força toda usando uma inspiração do diretor que teatralizou essa filmagem, né? Usando alguns atores que são icônicos, né? O Spencer Tracy é absolutamente fantástico, né? E o diretor usou o Spencer Tracy de antes. Ele não quis fazer um novo Spencer Tracy, ele usou as características e a credibilidade que o Spencer Tracy tem para aquela plateia dos anos 60. Né? Eu achei isso fantástico, porque a gente sempre vê isso. O filme foi feito para a época em que ele foi lançado, né? Contando coisas de um tempo passado, mas que eram importantes para aquela época que estava sendo contada e que continuarão sendo importantes sempre. É importante para nós hoje, porque não só a gente tem que ver como chamar assim, o lado que não é o nosso, o lado conservador, fanático religioso, etc. e tal, como ele se comporta, mas também como nós nos comportamos. E tentar descobrir uma maneira de fazer uma ponte, de nos conciliarmos nesse negócio. Né? Porque não adianta nós ficarmos só repetindo e falando dentro da mesma bolha se a gente não conseguir jogar nem que seja uma bolinha de papel por cima do muro para outra bolha. Né? E a gente tem que entender como funciona a cabeça desses caras. Né? E ser capaz de abraçar. É complicado, mas acho que não tem outro jeito. Bom, gente, era só isso. Desculpe que eu me empolguei. Imagina, obrigada, Zé. A Eliane quer falar? Tá no mudo. A Eliane deu uma fugida e depois ela volta, ela pode ser que ela queira falar, tá? Tá bom, então. Obrigada, Zé. Então agora é a Vera, depois a Marta, depois eu inscrevi meu pai de novo, mas Bárbara, Sérgio, a gente quer ouvir vocês também. Dona Vilma, Beth. Pode falar, Vera. Então, primeiro, assim, agradecer muitíssimo ao Nelson por esse maravilhoso filme. Voltou com tudo, porque esse filme é incrível, é muito atual. E, assim, eu estava pensando, além de tudo isso que já foi dito, né, que tem uma coisa, tem alguns pontos, né? Primeiro, que realmente é interessantíssimo, é fantástico a forma como o advogado de defesa, né, ele está defendendo
a liberdade de pensar, né? E que você possa ter o senso crítico. Ele fala assim, a gente difere dos outros animais por ter a capacidade de raciocinar, de pensar, né? E essa questão do senso crítico realmente é uma questão muito importante na educação, porque não adianta, existem formas de educação, existe piagetiano, sei lá, outras, que procuram desenvolver o pensamento, a capacidade de pensar, de formar o pensamento, porque essa coisa, né? Eu sempre achei isso, né? Escola que é boa é aquela escola que enche a criança de conteúdo, enche, massacra de conteúdo. Eu vi, tem a escola famosa lá no Rio, que realmente era uma coisa assim totalmente absurda, né? Que é aquela coisa assim, não existe isso, não, isso não é aprender, né? Então assim, então ele defende o tempo todo a capacidade de pensar, que os jovens estavam querendo pensar, eles estavam apoiando o professor, mesmo o rapaz falando, não, eu não sei, eu ainda não li, eu não tenho certeza, mas eles queriam ter a chance de pensar, de conhecer, eles queriam conhecer aquilo, né? E toda aquela coisa do obscurantismo de não querer que se conheça, que se pensa para não sair de um mecanismo de poder, né? Então, assim, como que ele vai conseguindo furar isso? Ele fura com a própria Bíblia, né? No final, é brilhante. E o cara, o promotor, ele vai se revelando ali, né, um paranoico. O cara, ele acabou perdendo a credibilidade porque ele começa a falar coisas absurdas. Não porque Deus falou comigo, porque eu não sei o quê. Ele acaba mostrando um lado dele doentio, e isso desconcerta as pessoas, né? Porque é totalmente, acaba ficando uma coisa totalmente insana, né? E que, na verdade, assim, eu acho que o que está por trás disso é que ele não estava defendendo realmente uma convicção. Ele estava defendendo ganhar a causa. Ele queria, porque a fama dele é fama de ser ótimo promotor, ele queria ganhar a causa a qualquer preço, a qualquer custo. Ele não estava defendendo uma ideia, né? Ele estava defendendo ele ganhar a causa, ele ser venerado assim pelas pessoas, né? Então é uma coisa do paranoico mesmo. Então assim, e o outro consegue, porque o outro estava, o próprio rapaz, ele estava se defendendo a liberdade dele de pensamento, né? E como Galileu falou, se move, ele teve que desdizer, Galileu teve que desdizer porque ele não queria ser torturado, ele estava muito certo, se fosse ele fazia a mesma coisa, que não ia ser torturado. Vá merda, eu não quero ser torturado. Mas ele sabia que ele estava certo. Então, que o rapaz, ele ali, enfim, havia toda uma. Mas é maravilhoso como ele coloca no filme. E isso me lembrou uma outra coisa, que ontem, lá na Frei Petrópolis, teve aquela mesa sobre a inteligência artificial, né? Uma discussão que eu achei muito boa, né? E que até num ponto lá a Lia Rift, Lúcia Rift, falava sobre a coisa dos roteiristas, né? Eles estavam falando assim, não, que realmente a criação genuína, a ficção, a coisa da literatura mesmo, não ia ser tão ameaçada pela inteligência artificial. Mas as coisas, por exemplo, os roteiristas estavam asustadíssimos, porque então, por exemplo, ela até citou a Netflix. Eles fazem uma coisa que é parecida, uma receita de bolo, não sei o quê, e aí aquilo ali qualquer inteligência artificial pode fazer, não vai precisar de uma pessoa para fazer aquilo. E aí hoje eu me lembrei disso, que se realmente uma inteligência artificial nunca ia fazer um roteiro desses, e tem acontecido que a gente tem visto alguns filmes assim, você procura às vezes um filme para ver, vai ver, né? Tem uns que você começa a ver, aí fala assim, que isso? Que isso? Que roteiro é esse? Que coisa você pé na cabeça?
tem, sabe? Ou então aquela coisa muito politicamente correta, sem alma, né? Então, esse filme realmente é uma maravilha, é uma joia, realmente é uma preciosidade, como o Nelson falou, é mesmo, né? Eu vou rever, porque é muito rico, é muito rico. Você faz favor de botar o link que eu vou rever. A coisa toda eu adoro filme de julgamento, mas é, esse realmente é maravilhoso, fantástico. Como cinema, como tese, né? Como conteúdo, né? É uma coisa, é muito bom demais. Não se fazem mais esse tipo de filme. Muito bom. Exatamente. Bom, Vera. Obrigada, Vera. Que legal. E Bom, outra Vera. coisa, só mais uma coisinha, com relação à educação, é claro que é a escola que tem esse papel, mas os pais têm muito que ensinar os filhos também. Eles não podem nunca achar que a escola vai ensinar tudo. Não é assim. Porque a escola pode, isso, ajudar a formar o pensamento, é, botar, enfim, ensinar o conteúdo, mas exemplo não há o que substitua o exemplo. O que você faz não adianta você falar uma coisa, fazer outra, enfim, e querer que seu filho seja ótimo. Não é por aí, né? Você só confunde a cabeça. Então, eu acho que pai e mãe realmente tem muito que ensinar para os filhos, sim. Coisas práticas, exemplo de vida, vida prática. É uma coisa que não tem. A escola não pode delegar isso para a escola. Ah, está numa ótima escola, não precisa fazer nada. Não é bem assim, não. Pois é. Valores e atitudes. Isso. Tá? Ah, a Silvia voltou. Voltou. Valeu. Obrigada, Vera. Que legal. Nossa, muita Valeu, coisa Vera. eu queria comentar, mas eu vou passar e vou esperar que as pessoas também comentem. Então, agora é a Marta, depois o meu pai, depois a Bárbara e o pessoal aí com ela, Doutor Luiz, e quem quiser se inscrever, só botar a mãozinha ou levantar o dedo. Dona Vilma, vou inscrever depois Doutor Luiz, então. Pode falar, Marta. Bom, eu não sei se tem já tanta coisa foi falada, tanta coisa legal. Eu quero agradecer pelo filme, eu não conhecia, não tinha assistido, gostei muito. Vou repetir o que as pessoas já falaram sobre a atualidade do filme, porque acho que o filme fala de fanatismo, né? Religioso, político, não importa qual seja, fanatismo é um problema da nossa sociedade. Fala de censura, que é uma consequência disso, e fala, inclusive, de um linchamento público, né? Porque naquele momento que a menina é colocada naquela situação pelo pai, eu achei que ela ia ser linchada ali pelo povo, né? Que aí o promotor, por interesse, né, resguardou, até porque ele estava defendendo aquele lado, e ele queria se aproveitar dela para usá-la no julgamento, né? Mas eu acho que todas essas questões estão bem colocadas nos dias de hoje, né? O risco dessas coisas, né? Das pessoas ficarem cegas. E eu acho que o que acontece com o promotor é isso, né? No final das contas, o que parecia muito razoável por uma parte das pessoas, evidentemente, começa a se mostrar como uma coisa louca, acelerada, né? Fora do controle, completamente fora do controle. Quem dera todos chegassem rapidamente àquele estado, que aí a gente não estaria como está, né? Na verdade, acho que é um pouco isso. As pessoas começariam a enxergar, né? Acho que não enxergam. Eu acho que aquela mise-en-scène mais teatral que tem no início do filme, achei genial, dos caras parados irem se juntando. Aquilo é muito teatral, né? Inclusive os enquadramentos, como eles andam, como eles estão posicionados, vendo o outro chegar, aquilo é muito interessante. As caras todas arrumadas no enquadramento, um falando para cá, o outro falando para cá. Achei aquilo genial. Depois, no julgamento, aquilo já vai se perdendo, porque aí eu acho que tem
o elan, né, do próprio julgamento, o próprio ritual dos filmes de julgamento, que não dá muito para fugir, né? E eu não sei se eu entendi mal, se eu interpretei de maneira errada, mas eu fiquei com a impressão de que aquela jogada que há uma jogada no final, no veredito. Quando o prefeito vem falar com o juiz, é como se ele combinasse, assim, ele desse um toque de que a cidade estava muito mal vista. Então, eu não sei se eu entendi mal, mas eu achei o veredito foi de culpado, mas o juiz estipulou uma, uma multa baixa para dar uma aliviada, tanto que quer dizer, é uma vitória meio assim, Foi ele uma jogada. ganha, mas não leva, porque ele queria o cara preso, sei lá quanto tempo, banido da cidade, sei lá, mas o que ele quereria, né? E uma multa de US$ 100 era uma coisa, nem a fiança tinha sido isso, né? Então, eu achei que ali também tem mais uma denúncia de como há jogo, como há interesses por trás dessas coisas todas, que não mudou nada, porque os filmes que não envelhecem é porque eles falam do que a gente tem de mais, do que é mais humano, então não vão envelhecer nunca. É como Shakespeare que a gente vai ver e acontece e continua acontecendo, e você continua vendo, continua sendo atual, Rei Lear, Macbeth, essas coisas todas. Em relação à escola, achei que a Silvia falou super bem, acho que a Silvia tem muito mais propriedade que eu para falar, mas eu só queria falar que a gente, assim, eu sigo muito a linha de dois pensadores belgas que dizem que a escola é o lugar de colocar o mundo em cima da mesa, é o lugar de conhecer o diferente. O que o cara não conhece é a possibilidade do cara conheceu que na família ele não foi apresentado, né? E aliado a isso, a gente na nossa linha lá de pesquisa, a gente trabalha com Rancière, que diz que tudo está em tudo. Então, que qualquer coisa que você pegue, você pode ensinar tudo com essa coisa. Você não precisa pegar um conteúdo para ensinar aquele conteúdo. De uma temática qualquer, de uma borboleta que invade a sala. Eu trabalhei com crianças que as abelhas entravam na sala e botavam a gente louca. A gente fazia miséria, porque você não conseguia dar a aula que você tinha planejado, tinha que partir para um plano B, plano C, plano D. Quando você trabalha com criança, é assim: o planejamento é um norte, você tem que ter na cabeça o que você pode fazer com aquilo, né? Então, eu acho que a escola é esse lugar, né? E isso é um outro risco que a gente tem com a tal história do homeschooling. Um desses caras, só para contar isso, o Ian Masquelan, ele teve no Brasil, e há uns 3 anos atrás, não, antes da pandemia, eu assisti uma palestra dele, e alguém no final da palestra dele ele levantou o dedo e perguntou o que o senhor acha de homeschooling? Né? Eu não sei falar a palavra, mas, enfim, é isso. Vocês sabem o que é, né? Escola em casa, que já tem, na classe alta, já tem de montão, né? E aí ele disse, para mim, ou é home ou é school. Isso não existe, homeschooling não existe, porque a casa é o lugar do privado e a escola é o lugar do público. Então, mesmo que a escola seja privada, é o lugar do público, é o lugar de conhecer coisas diferentes. Então, isso já é uma contradição de saída, porque não existe homeschooling. Isso aí é uma coisa que vai manter o cara no mesmo lugar, que é um pouco o que a gente vê aqui no Rio, em alguns condomínios, que as pessoas não saem dos seus condomínios, das suas escolas, por exemplo, aqui no Rio, na Barra, tem outros lugares, em São Paulo acho que também tem, mas que o cara sai de ônibus de ar-condicionado para conhecer o centro do Rio, porque ele nunca vai vir descer e interagir com quem está na rua. Eu não estou discutindo a violência do Rio, que a gente sabe, mas estou falando assim, o exagero a que se chega. Quer dizer, o cara não chega a conhecer o mundo, ele vai conhecer aquele mundo pequenininho que ele já conhece. Aí fica muito difícil, né? Você dar um salto de qualidade nisso. Mas muito obrigada, Nelson, adorei. Não sabia que você estava doente, fico feliz que você tenha se recuperado. Foi dengue, é isso? Se eu tivesse inimigos, eu já tive dengue. Se eu tivesse inimigos, eu não desejaria para eles dengue. Mas como eu não tenho, porque é uma coisa abominável. Falou. Obrigado. Valeu, obrigada, Marta. Então agora é meu pai de novo, depois Bárbara.
depois Dr. Luiz, depois Dona Vilma. Só uma coisinha que eu queria comentar, que 3 anos antes a gente viu, inclusive no Cineclube Presencial, 12 Homens e uma Sentença, em que o recurso do calor no tribunal também foi muito forte, né? E cenas sem parar, né? Uma cena numa tomada só, para criar mais emoção. Então, o filme também teve essa inspiração, né? Só que no 12 Homens e uma Sentença tem uma absolvição, nesse não, né? Então, beleza. Agora, então, meu pai, Bárbara, Dr. Luiz, Dona Vilma. É só um pedido de desculpas se do que eu falei ofendeu, né, o sentimento e o pensamento, né, das pessoas. Eu reconheço o poder profundo da questão religiosa, né, e do que ela pode realizar nas pessoas e com as pessoas. Tá? Eu fui educado dentro de dentro da doutrina espírita. Meu pai chegou a ser até pai de santo, era fera poderosa, iam buscá-lo de madrugada para acalmar as armas que atormentavam a vida das pessoas. E minha mãe morria de medo e rezava por todos os santos católicos. E meu pai, umbandista, depois espírita. Eu tive educação espírita, eu fui treinado para ser médium, abandonei tudo. Abandonei tudo. Eu sou muito egocêntrico, egoísta, soberbo, né, etc. Eu me basto. Mas eu admiro intensamente a cultura católica. São mais de 2.000 anos, né, dominando o planeta. O Brasil é um país católico. Ele se diz laico, mas a República Federativa do Brasil é refém do Vaticano. Né? Então, não tem como escapar. Os evangélicos tentam copiar e querem fazer um pouco, mas só tem 500 anos, não vão conseguir nunca. Só que eles repetem os erros da Igreja Católica. Não conseguiram desviar e fazer o melhor. Não conseguiram fazer a pintura, a música, né, a escultura, a literatura que a Igreja Católica fez nesses 2.000 anos. Procurem pesquisar e veja o poder que a Igreja Católica tem, tanto quanto o capitalismo. São incomparáveis, mas são os maiores do planeta. Nem o capeta pode com os dois. Não sei se ele me ideia. Então, minhas desculpas, tá certo? E vamos. Beleza, imagina, pai. Nossa, não, foi super claro o que você falou, né? O Estado é laico, né? E a laicidade do Estado é uma proteção, inclusive para essas religiões que são intolerantes. É para elas não serem, não sofrerem intolerância, né? E aí elas usam um direito que elas têm para, enfim, impedir que outras existam, né? Uma das coisas que a Silvia falou que eu acho que foi importante é como as leis, né, elas servem para durar, independente de governos, a lei é uma forma de proteção das lutas sociais, do que as sociedades escolheram como melhor, né, para uma convivência comum, né? Aí você muda o governo de repente e aí muda a educação, né? Os livros são proibidos, enfim, essa coisa que é muito estranha, porque o Estado, lei não é Estado, governo. A gente não pode confundir isso, né? Uma das coisas que a Silvia falou também, que o Dr. Luiz falou, e que ainda está nebuloso: liberdade de expressão é uma coisa, currículo escolar é outro, censura é outra. Tem coisas que têm que ser censuradas mesmo. Por exemplo, intolerância religiosa, isso tem que ser censurado, né? Por mais que eu odeie muito do discurso evangélico pentecostal, assim, com ódio, né, assim, muito grande, eles têm que ter o direito de existir, né? Eles têm, por lei, eles têm que ter o direito de existir, mas eles não podem entrar na escola. Assim como cruz nenhuma pode entrar na escola. E
elas podem entrar como cultura, mas não como uma ideologia dominante mais forte do que a ciência, né? Então, tipo, são coisas que precisam ser diferenciadas. Liberdade de expressão não é liberdade de desrespeito. E isso tem que ficar muito claro. Aí, então, agora a Bárbara, depois Dr. Luiz, depois Dona Vilma, e aí quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Oi, pessoal. Primeiro quero falar que eu lembrei do mesmo filme que a Lília falou agora, né, do julgamento. Eu vi aquele com Jack Lemmon, né, aquela versão 13 homens e uma sentença, né? É esse filme que você estava falando? 12 Homens e uma Sentença com Henry Fonda, que eu acho que é do Sidney Lumet. A gente assistiu numa mostra que a gente assistiu vários filmes do Sidney Lumet e terminou com ele. Presencial, né? Eu vi a versão com Jack Lemmon. Eu vi a versão com Jack Lemmon, muito boa, né? Mas aí, enfim, eu estava aqui lembrando que das coisas que vocês falaram, né? Bom, primeiro os textos muito inteligentes, né? Assim, umas frases ótimas de ver, né? Umas respostas e umas afirmações muito boas, né? E aí eu acho que essa discussão sobre educação e tal, o que eu acho é o estímulo ao discernimento, né? A pessoa pensar por si, né? Isso é o que eu acho que era a discussão ali, que é o que a gente tem que pensar hoje. Lembrando que teve Bolsonaro, mas aqui no Rio, no estado do Rio, na época da Rosinha, teve concurso para professor de religião, enquanto faltava professor de ciências, de matemática, de português, né, de religião, né? E naquela época teve a discussão da Bíblia toda essa discussão Ensino religioso. foi recente aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, já não é a primeira vez que a gente passa por tangencia isso aí, né? Bom, então o que me ocorreu falar é sobre o papel secundário da mulher também nessa época, né? Como elas se prestam a servir o status quo, né? Eu acho que eu falei essa palavra umas 3 vezes nos últimos 2 dias, mas assim, elas se prestam a sair cantando, a sair com as bandeiras, né? Fazer o papel mesmo de, sei lá, moleque de recado, né? Sei lá, não tem que pensar. Então, eu pensei nisso. Aí eu lembrei também que teve uma frase que o jornalista fala, que, imagina, 1925, o filme é de 1960, mas ele já fala que não tem esperança para a humanidade, né? Ele já diz, não tem esperança para a humanidade. Então, de fato, a gente vai vendo isso over and over again, né? Mas, enfim. Por último, sobre essa coisa da inteligência artificial, né? Ontem, quando eu ouvi essa palestra, e assim os temores, né? As colocações também pediram para levantar a mão quem usava diariamente, né? A inteligência artificial, e tinha muita gente que usava diariamente a inteligência artificial, né? Ainda comentei com a Nana, que estava lá comigo, assim, porque eles também não perguntaram para levantar a mão quem usa de vez em quando, ou que já usou alguma vez, né? Ia ser mais gente. Mas quando estava essa discussão lá, eu me lembrei de um livro que eu li na faculdade, eu não me lembro mais o nome, mas era a Sociedade do Lazer. Eu acho que chamava assim.
Ele chamava assim? Era isso. Lipovitsky, Ah, é desse Lipovitsky, eu não sei se é... não, não. É aquele francês. Não, era. Sociedade Lazer. Era, Eu vou. Fala, Nelson. Não, não. Ah, Não não? é, não. Bom, eu vou procurar depois, mas a questão era essa: quantos do lazer trabalhos. do Bertrand Russell. Tinha um livro que era O Elogio do Lazer, do Bertrand Russell. Não, é a Sociedade do Lazer. O que ele trazia era que quantas coisas vão sendo, que são atividades feitas pelo homem, né, pelo humano, que passam a ser feitas por máquinas e tal, e que vai sobrando tempo para o lazer. E como é que você vai ocupar todo esse tempo ocioso, né? Com o que você vai ocupar esse tempo? E aí, ontem me ocorreu que isso não é ruim. Se a máquina for fazendo um monte de coisa que é muito chato fazer, né? Já teve essa evolução doméstica, né? A máquina de lavar, né? O liquidificador e tal. Aliás, tem uma tradução de beef grinder por liquidificador. Naquela época não tinha liquidificador, né? Bom, enfim, mas é isso. Eu acho que a inteligência artificial, tudo é para o bem e para o mal, né? E aí me lembrou essa coisa do para o bem e para o mal, sempre. Eu me lembrou, mas acabei de me esquecer. Se eu lembrar depois, eu falo. Sim, é que eu vi uma vez uma discussão sobre terrorismo e sobre legislação para terrorismo. E um sujeito, ele defendeu que não dá para definir terrorismo objetivamente, tem muita subjetividade aí que pode levar um julgamento para um lado ou para o outro, mas que o que você pode julgar são as ações. Matou, então matar é crime. Tacou fogo na casa de alguém, então tacar fogo é crime. Não precisa rotular de alguma coisa que embute muita subjetividade. Então, eu acho que assim também nas redes sociais, né? Você defendeu o nazismo, o Hitler, isso é crime. Não é liberdade de expressão, é crime, né? Já tem lei você contra pode isso. falar o que você quiser, mas se você falar isso, já está estabelecido nas leis que isso é crime. Então, é crime, ponto. Né? Você pode falar, mas isso é crime. Né? Então, não precisa... assim, eu achei interessante essa coisa do rótulo do terrorismo, quando eu li isso, porque realmente embute muita subjetividade e pode ir para um lado ou para o outro. Né? Então, isso eu lembrei de falar também. Aqui, quando você dá a palavra para cá, Lília, tem que dar para a gente, né? Aqui, né? Aqui Isso, somos pode vários. falar. Não, então, o americano adora um filmezinho de julgamento e da corte, né? A imagem da corte. Tem que ter o meirinho levantando, todo mundo de pé, o juiz fala, aquelas coisas assim. O americano adora isso. E o Me Meirinho era o lembrava, carcereiro, né, também. era carcereiro. E a carceragem era atrás do tribunal, né? Não era um Também prédio adoro separado. filme de julgamento, adoro. Não é? É impressionante como tem essas de coisas, júri, essa coisa eu gosto. não é? Confesso que gosto. É uma simbologia que a gente não tem muito aqui. Talvez agora, com o Supremo tendo umas defesas, necessidade de defesa da Constituição mais forte, obrigado, parecia ali, né? Mais forte, talvez essa coisa do brasileiro comece a ver essa coisa da lei, né? E ali era claro, ele tinha infringido a lei, pronto, acabou, quer dizer, ele foi condenado porque ele infringiu a lei. A lei é injusta, é maluca, é doida, etc., mas ele infringiu a lei. Ou ele fez de propósito, e aí
por causa da lei ou porque ele defendia uma outra coisa que não deveria estar ali na lei, né? Essa é a questão. E o juiz pega e fala assim, não, pô, eu não tinha precedente desse negócio, então, até porque vai ter eleição, se ele não fala ali, né? Vai ter eleição agora, então $100 aí para você resolver o seu problema, vai para casa, continua dando aula, faz o que você quiser, etc, etc. As consequências não vão, né? Então, isso é uma coisa que o americano faz. Naquele filme da escravidão americana, qual é aquele grandão, que são 3 horas de filme, que é também um julgamento, que era aquele... Separados mas iguais. Não, é do barco, do navio. aquele do navio Amistad, o Amistad. Amistad. O Amistad tem todas as cenas, etc, mas é um julgamento. E o cara levanta a tese, olha, você só vai ganhar isso aí se você levantar a tese que eles romperam a questão comercial, que o escravo é um produto dele, de posse, de propriedade dele. Então, nesse momento, você esquece a questão da liberdade, do direito, da consciência. Você vai ganhar porque os caras que estavam dentro do navio, eles romperam a lei do comércio, eles contrabandearam um produto que tinha valor, que era o escravo. E ele ganha com essa tese. Entendeu? Ele ganha a eleição, ele ganha a liberdade dos escravos, o direito a ele não ter, porque os caras tinham sido levados para Havana e tinham sido mudado o nome e tinham enganado a lei americana de que eles já tinham nascido lá, porque a lei proibia a escravidão, né, trazer escravos de fora. Tá certo? E aí eles disseram, então, aqueles caras nasceram lá. E o cara pega isso, a lei do Al Capone, né? O Al Capone matou, foi preso por causa do imposto de renda, tá certo? Então, essa coisa do americano ser muito objetivo com essas coisas é uma coisa que a gente não está acostumado aqui. Eu fui procurar ali, enquanto a gente estava vendo, tem um remake, né? Tem o novo filme desse, em 99, né? Com Tem Jack 3? Lemmon, né? Tem 3 filmes, né? Tem 3, né? E ele é de um fato, né? E apareceu aí no filme algumas vezes, né? Não era o nome, mas era o Julgamento do Macaco. Ficou conhecido como Julgamento do Macaco. Eu não sei, aí eu gostaria de saber se todas aquelas frases e todos aqueles comentários, mesmo que tenha sido colocado ali, acelerado, né? Porque é uma coisa séria. Você que comentou, né, Lília? É acelerado, né? O cara fala uma coisa, ele tem que responder, ele responde, ele fala, ele bate. O filme também é gostoso de ouvir por causa disso, né? Porque eles sacam rápido uma resposta, todo mundo tem uma resposta boa, né, na hora. Então, eu queria saber se aquilo aconteceu no julgamento mesmo, porque o julgamento aconteceu, o cara foi preso, o cara foi solto, acabou todas aquelas coisas, e aquilo foi em 1925, né? Imagina, em 1925, que essa discussão comendo solta, né? Se a nossa ciência poderia abrir mão de alguns conceitos e fazer algum acordo com a religião, né? O Spencer Tracy também fala um pouco isso, né? Não, tá bom, nós temos que ter a ciência, essa pedra tem 6 milhões de anos, essas coisas assim, e 10 milhões de anos, não, acho que são 6 milhões de anos que ele fala, essa pedra tem 6 milhões de anos, mas dá para fazer um pouquinho de conciliação, só não dá para fazer a conciliação no fato concreto que as descobertas e a facilidade com que você pode aprender coisas novas e você pode ter o direito de pensar. Esse foi a tese dele, né? Tinha que ter o direito de pensar, e isso estava muito forte ser racional. na legislação americana. E com isso ele leva... mas ele até negocia, né? O Nelson falou isso, né? Eu acho que o Luiz também, né? Ele negocia. Vem cá, um dia, que são 24 horas, como a gente vê hoje, ou na visão divina foi 1 milhão de anos ou 10 milhões de anos? Ele dá uma conversada ali, né? Entre a ciência e a religião, né?
Tanto que ele pega a Bíblia e a cara dele, quando ele descobre que ele podia falar das questões científicas ao ler a Bíblia, é muito forte, né? A carinha dele deitado lá com a Bíblia assim e rindo, né? Ele estava rindo, ele descobriu onde é que ele ia defender o cara. Ele ia defender o cara com a tese toda da igreja, né? Do céu. Isso tem vários filmes, né? Isso tem vários filmes disso, né? Americanos que pegam essa coisa da religião, de não sei o quê, da Bíblia. Tem um filme recente, aquele de um seriado americano, Western Wings, uma coisa assim, que era um seriado aí americano que tem um momento que o presidente, West Wing, né? O presidente rebate uma jornalista, a jornalista tá. Isso dá para pegar no YouTube aí, é fácil pegar, botar West Wing debate religioso. Só para concluir, estou falando muito já. A jornalista dá uma cobrança assim no presidente, e o presidente, não, eu gosto muito do seu jornal, etc. Gosto, inclusive, da tese de você dizer que o homossexualismo é uma adulteração da humanidade. Aí a jornalista fala, não, não sou eu que digo, presidente, quem diz é a Bíblia. Aí o presidente pega 10 exemplos. Um deles é assim, a Bíblia diz que quem trabalha sábado tem que ser morto. Eu vou matar o meu chefe de gabinete porque ele vem trabalhar todo sábado. A Bíblia diz que a minha filha pode ser vendida quando ela fizer alguma coisa. Ela fez isso lá em casa. Eu posso vender a minha filha? E aí ele pega esses exemplos todos da Bíblia, porque são as histórias da época, do conceito social da época, que hoje já não se fala mais, né? Então, eu adoro esses filmes americanos de tribunal. Acho que eles são muito legais, né? Beleza, obrigada, Tonico. Ele ganhou pegando do senso comum, né? O senso comum de todo mundo, né? Daquilo que é fantasioso, simbólico, né? Da ordem do simbólico. Mas na vida real, o Scoop era o sobrenome do professor. O professor É. ganhou uma bolsa da Universidade de Chicago e depois foi trabalhar na Venezuela como geólogo. Ele foi estudar geologia, né? Então teve esse fato real, né? Na vida dele também, porque ele era professor primário, né? Então ele teve a chance de estudar. E no começo do filme, o banqueiro fala uma coisa muito interessante, né? Do ponto de vista econômico e de interesse dele os alunos dessa cidade não são aceitos em nenhuma universidade. Eu não consigo vender crédito para ninguém. E os alunos daqui não vão para faculdade nenhuma, então o meu banco não tem chance, né? Eu preciso desse tipo de negócio, né? Ou seja, essa lei atrapalha meu business, que é a linguagem Pagou a norte-americana, né? fiança. Ele pagou a fiança, né? Ele bancou Exato, a fiança. exatamente, né? Apoiando lá o pai do garotinho, né? E é interessante isso também, porque na construção do personagem, né? A gente vê que quando ele abandona a igreja, é estranho, porque, tipo, ele abandona a igreja porque ele está preso, né? Mas não, ele já tinha abandonado a igreja, eles comentam sobre aquele garotinho, o jovem, e aí depois fala que ele abandonou a igreja porque o pai ou seja, futuro sogro, também era um cara completamente perdido, ou seja, usa o poder do convencimento da palavra, da Bíblia, para fazer juízo de valor e aquela coisa horrorosa. E aí ele viu, né, que mesmo que tenha uma lei, mesmo que tenha uma Bíblia, a vontade e o convencimento das pessoas, enfim, que sem caráter e sem ética, né, convence a maioria. Então ele desistiu da igreja por isso. Não é que ele se afastou da religião ou de A Deus, lei né? mudou. Pois é. A lei mudou, você sabe se a lei, era um estatuto Era da Dayton o nome da estadual. cidade, eu não sei. Mas com certeza deve ter mudado, né? Interesses econômicos, Não, né? em função deste julgamento, Pode ser. teve alguma. Foi só a bolsa que ele ganhou. Ele ganhou a bolsa, você falou. Ele ganhou uma bolsa para estudar numa universidade, mas
A lei Alguma mudou, mudança no município, né? Na cidade, não? Não não fiquei sabe? sabendo, mas com certeza, né? Hoje a gente já está em outros, Ah, né? Não, Mas né? não tenho essa informação. direto. É, tá bom. Beleza, obrigada, Bárbara, Tonico. Boa Eu noite, Adorno. escrevi Dr. Luiz, mas eu queria pedir para o Dr. Luiz para a gente deixar a dona Vilma falar, porque ela também sempre é a última e às vezes ela acaba saindo sem falar. Vamos ouvir ela depois, pode ser o Deixa a senhor? Vilma falar. Então, tá Tchau. bom. Obrigada. Dona Vilma, Olha, Lília, o que eu vou falar provavelmente vai ser muito rápido, porque é um sentimento que eu tenho que esse filme passou para mim, que se chama A Verdade. Se é para mim verdadeiro e eu acredito naquilo, então essa palavra, a verdade, é muito forte, é muito grande para mim, porque ela é muito séria, ela é muito verdadeira. Eu não quero acreditar em coisas que não são verdadeiras. Hum. Então, eu acredito nisso e quero agradecer a, a sugestão do professor Nelson de ter escolhido esse filme. É muito interessante porque ele é muito verdadeiro. Tá Ele é bom. tudo que eu sinto. Então, se eu sinto, espero que tenha passado para vocês o meu sentimento, a verdade. Tá Tá bom? bom, né? Grande maravilha, Vilma. obrigada, Dona Vilma, que legal. Grande Vilma. Eu quase não sou de falar muito, não, porque o que eu sinto está aqui dentro. Mas eu gosto de passar também, né? Beleza. E a gente Tá gosta bom? também de ter a senhora com a gente dividindo, né? Beleza, obrigada, Dona Vilma. Eu também senti assim, né? Tchau. Até Tá, já. falou. Até já, obrigada. Então, agora, doutor Luiz, a Silvia levantou a mão de novo. É, Pode falar, só doutor Luiz. rapidinho aqui, só gostaria de lembrar duas coisinhas. Primeiro, em 1950 e tantos, quando eu estava na pós-graduação nos Estados Unidos, eu tive contato com uma brasileira que morava lá, já estava radicada lá em Nova York, e tinha um filho daquela ocasião, devia ter seus 12, 13 anos, que estava numa escola particular. E ela não gostou de alguma coisa ou de um modo que estavam ensinando na escola para o filho. E ela foi lá e pediu para conversar com a direção, agendou, foi lá e disse que não estava gostando. Resposta da diretora: tira o seu filho da escola, porque eu aqui e nós acreditamos nisso. Se a senhora não quer, tira o seu filho e leva para outra escola. Bom, isso é importante pensar desse jeito. A outra coisa que eu queria lembrar, já que se falou em símbolo religioso em escola e coisa assim, o que vai se fazer com o Cristo do Corcovado se não é um símbolo religioso numa cidade? É a pergunta que fica. Pois é. Rio de Janeiro também foi o centro do poder, né? Antes de Brasília, né? E enfim, a religião católica ela foi, né? Até Estado ser laico, né? Mas ela era a maioria, né? Então é essa contradição que existe no Estado laico, que é uma proteção para todas as religiões que o Estado seja laico, né? E ao mesmo tempo as contradições, né? Porque o Cristo foi um presente, né? Então teve toda aquela coisa
para agradar a maioria, né? Então, e hoje a gente não sabe mais se é a maioria, né? A gente vê um poder aí meio, enfim, não quero falar mais disso, mas tem, tem muita coisa desse filme assim que é muito é, atual, que é o palhaço que o Zé comparou, né, com o Bolsonaro. Ele pode morrer, acabar, mas a ideia continua, né? Então, tipo, ele pode perder a credibilidade, mas a ideia fica tão forte que as pessoas continuam, mesmo que ele perca a credibilidade, vão ter outros palhaços para continuar falando esses absurdos, né? Então, eu fico muito assustada de pensar que um Edir Macedo tem um poder de Estado, quarto, quinto poder, maior que o da mídia, né? E contra a inteligência artificial, a gente pode usar argumentos ludistas, né? Ludismo, que era aquele movimento que lutava contra as máquinas, que as máquinas iriam acabar com o trabalho das pessoas, e lá. Não, não é um extremo ou outro, né? Porque a gente fala a arte de verdade, mas o produto de consumo, ele tem a forma, enfim, ele é um produto do capitalismo, ele sempre vai tentar buscar ser o mais barato possível. E se você puder fazer uma história, cortar alguém na folha de pagamento, é claro que os roteiristas vão sair fora, né? E vamos dizer que filmes de arte não são consumidos pela população em geral, né? Filmes de arte são consumidos por uma elite intelectual que tem acesso a estudo, né? Que se interessa. Então, é uma injustiça, né? Então, e como um produto do capitalismo, é claro que ele não é. A gente não pode nunca pensar de uma forma naífe que a tecnologia, a ciência é neutra. Não, ela não é neutra, ela é neutra, né? Tipo, ela é produzida dentro de um sistema capitalista, né? Aí você fala, não, a culpa é de quem usa. Tá, mas isso é desenvolvido para um fim, né? O fim é substituir o pensamento humano. Então, não vamos ser naíves, né? A inteligência artificial pode ajudar a gente a ter mais tempo para algumas coisas, ou como toda essa comunicação de e-mail, WhatsApp, escraviza a gente muito mais. Eu acho que eu trabalho muito mais do que as pessoas das outras gerações para conseguir menos ainda. E a minha geração é assim, né? Tanto que as pessoas não têm condição de comprar casa própria no mundo inteiro, né? E é uma coisa dessa geração, né? E antes não era assim, antes as formas de exploração elas vão se sofisticando, né? E o trabalho vai sendo cada vez mais precarizado, o trabalho humano. Então, eu não acho que a inteligência artificial veio acabar com a precarização do trabalho. Ela só é mais uma das ferramentas do capitalismo. É isso, né? Eu só Muito bem. dei minha opinião aqui, desculpa. Olívia, eu já contei aqui, mas vou contar outra vez a história do sujeito que chegou em casa desgrenhado, todo desarrumado, suado, e jogou-se no sofá e disse para a mulher: tivemos um dia horrível hoje. Imagina só, o computador com inteligência artificial quebrou e todos nós tivemos que pensar. Que ótimo! Tá bom, Gente, Vanessa. isso é muito maluco, porque, por exemplo, Alexandre o Grande contratou celtas que não tinham escrita para serem preceptores dos filhos, né? E porque como eles não tinham escrita, eles tinham tudo de memória. E eles achavam que a escrita matava a memória. E hoje a gente só tem memória, e registro e história por causa das coisas escritas, né? Então, são pensamentos assim muito diferentes de culturas em momentos, em contextos, né? Que, enfim, eles contam a história de formas diferentes, né? E a crença das pessoas, o próprio surgimento da escrita, né?
Quem conta um conto aumenta um ponto. É, Se está escrito é uma coisa. Se está transmitido verbalmente, pode ser outra. exatamente. E é isso, a tecnologia da escrita, que seria essa coisa de roubar a memória, virou a memória, e não pode ser diferente, por exemplo, também, não pode ser diferente, não, ela pode ser comparada à inteligência artificial, né? Então, tipo assim, eu demonizo porque eu vivo num mundo de exploração e precarização, então eu sou essa pessoa desse presente, né? E já vi a história acontecendo. Mas também tem essa possibilidade da inteligência artificial. Lembra aquele filme lindo do Spielberg, que seria o último do Kubrick que o Spielberg terminou? Que é um bonequinho que conta o que é a humanidade, né? Então, aquela inteligência é o que conta o que a gente foi, né? Então, que é mais ou menos uma ideia de cinema também, eu acho, né? Como se fosse para contar para os outros, né? Para os ETs, né? Ou para uma coisa remota, né? Quem sabe Quem a dera. inteligência artificial não seja isso, né? Enfim, agora é você, Silvia. Então, o que eu me inscrevi para falar, juntar o que o Nelson falou, com o que a Vilma falou, e com tudo isso que a gente está dizendo. Porque existe a cultura ela tem a base da ciência e a base da história, né? Vamos dizer, bom, de uma maneira muito vaga. Mas existe também, além da ciência e da cultura, existe a fé, tá? Que todo mundo acha, eu tenho, eu não tenho fé, todo mundo tem. Todo mundo tem uma fé básica a partir da qual constrói coisas, pensa, etc. Porque, inclusive, a gente não pode nunca comprovar nada. Eu preciso ter fé no Darwin, tá certo? Se eu não fui lá, eu não fui atrás, se eu não conheço, que tem no DNA, que dá, que comprova, eu não sei das coisas. Enfim, eu estou aqui brincando. Tem que ter fé no Newton. De uma certa forma, a gente tem fé, tem a cultura e tem a ideologia, tá? Então, a fé é a base, todo mundo tem. Então, essa fé pode ser uma fé em algo para além, né? Por que que existe a humanidade? O que que é isso? Que brincadeira é essa? De onde viemos? Para onde vamos? Tá certo? De onde eu vim, para onde eu vou? Acaba? Não acaba? Como é que é? Então, isso aí, a fé, ela se faz junto também de cultura, tá certo? E, uma, pessoa, e um monumento como o Cristo Redentor, ou como o Buda, não sei aonde, que uns derrubaram, né? E depois falaram, mas é uma perda para a cultura humana. Então, a Notre Dame, né? Destruiu, refizeram, porque mesmo que tenha fé, ela represente uma fé, é uma cultura, né? É uma coisa importante. Então, agora, para além disso, tem a ideologia, né? Então, por exemplo, a religião católica que dominou, ela vai caminhando e com a Segunda Grande Guerra o pessoal cria ação católica e tal e vai, né, se afasta muito do capitalismo, começa a se afastar, começa a criticar, começa a achar que o marxismo trouxe algumas ideias importantes e há toda uma orientação grande de muita gente da religião católica que vai para esse lado, né? E daí, por exemplo, como o Leonardo Boff trouxe isso aí. Então, é um negócio assim, que vai toda uma onda muito grande, cria comunidades eclesiais de base, espalha pelo Brasil todo. Depois aí vem um papa que fala, não, 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 isso não é bem assim. Depois vem esse outro e fala de novo que sim. Enfim, então, eu acho que a, a religião, né, ela... E é isso que a Vilma falou assim, né? Ela te contempla, te puxa, te apoia num determinado tipo de fé. E fé a gente tem. Então, e está por trás de muito das emoções que a gente tem, a ideologia e a fé, tá certo? Não é tanto a ciência nem o conhecimento da cultura, né? Então, e às vezes quando isso se mescla tudo, dá toda uma maneira de atuar na vida. E a gente pensa que a gente bota aqui, ali, lá. Não, ninguém vive sem ideologia, que é valores, tá certo? Impulsos e direção para onde você aponta, né? Quais são os seus valores? O que que você gosta de apoiar? O que que você sente que merece, né? Ou interesse, né? Que já é um outro
tipo de coisa. Então, eu diria que os valores da gente têm que haver ou com amor ou com dominação, poder. E não tem muito jeito para a humanidade se for por esse outro lado. Se for pelo amor, pode ser qualquer história, qualquer coisa que vai dar certo. Mas, enfim, eu acho que eu gostei do que a Vilma falou e estou também trazendo contribuições aí que o Nelson falou do negócio de religião. E a gente todo mundo tem algum tipo de fé, todo mundo tem algum tipo de ideologia, mesmo quando acha que não, que a gente pensa que está separado, mas não está. Que a gente se movimenta. Isso é fundamental na humanidade. A gente se movimenta em função de valores, em função do que a gente acha importante. Se eu acho importante sobreviver, eu vou comer, coisa e tal. Se eu acho mais importante o meu filho sobreviver, eu vou passar fome para dar comida para o meu filho. Então, é valor. E isso a gente cansa de ver, tá certo? Então, enfim, era isso. Obrigada, Silvia, Vilma. deixa eu Fala, só Fábio. complementar. No século XVII, meados do século XVII, John Locke, um pensador inglês, filósofo, extremamente influente, ele escreve um livro acerca da tolerância, sobre a tolerância religiosa, que era uma época de muitos embates, principalmente na Inglaterra, na anglicana, com calvinistas, luteranos, católicos, não muito, né? Muito pouco, mas esses conflitos existiam. E o Locke traz a sua contribuição. Causou muito impacto, né? Só que ele não completou, ou não complementou, ou não estava com preguiça, e não sabia o que fazer com aqueles que não quisessem ter religião. Eu posso? Você teria tolerância religiosa comigo que não teria religião? Você Claro. percebe? Então, não mudou nada. Só foi um documento, né, afrescalhado, né, para exatamente, né, fazer média com a esquerda e a direita e o centrão. Né? Porque se você fosse uma pessoa mais instruída, mais lida ou mais sofrida, não tenho religião. Eu me basto. Né? Então eu vou ser perseguido por isso? Eu vou ser Não, hostilizado por isso? Você pensar, isso não pode acontecer também. não, Isso tem todo o não direito. pode, hipótese nenhuma. Ninguém pode impor a sua religião a outro. Isso é uma escolha Exato. pessoal ou até uma questão de fé, como você disse. Então, eu diria que não ter religião é uma fé muito básica. Eu conheço várias pessoas assim, inclusive que é uma convicção e é muito válida, totalmente. Ok, beleza. Isso Valeu. mesmo. E, pai, essa coisa que você falou aí de soberbo, lá, eu sou. Não sei. Pelo contrário, você é a pessoa mais generosa que eu conheço no mundo. Você é professor. Um Enfim, bobão. você passa a sua ideologia, a sua fé, os seus valores a partir disso, né? Que não é uma religião, mas a gente pode chamar de fé, né? Que é você acreditar na educação, no conhecimento, na transmissão do conhecimento, né? Então, Isso. aí eu tinha que te Perfeito. corrigir. Tá certo. É isso mesmo. Valeu. Então, pessoal, amei o Valeu. debate. Ah, muito boa noite. Boa Boa noite. noite. Até semana que vem. Até É. semana que vem. Boa noite, Brigadão, pai. Boa obrigada, noite. Boa obrigada, noite a Brigadão, todos. maravilha. pessoal. Obrigado, Mandei o filha. resumo, mandei o Beijão. Beijo. resumo do Wikipedia. Mandei o Hã? resumo do Wikipedia no grupo aí sobre o filme. Ah, Eu estava procurando beleza. errado. Eu estava procurando errado. Eu estava procurando o vento será, a herança será o vento, que é a coisa da igreja, né? Da Bíblia. Mas se você botar julgamento do macaco, aparecem 500 coisas no Google aí, nessas plataformas de busca. E aí tem várias informações, essa aí do professor, que foi, inclusive, no Wikipedia, diz que o professor ele estimulou a prisão dele para poder discutir a questão. No Wikipedia Olha, bota essa versão. Bota essa pode Nossa. versão. mesmo, Dá uma, pode mesmo. é,
Olha, Vê lá. ó, Que perfeito. legal! Tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal! Tchau, tchau. Obrigada! Tchau.